Abençoa, Senhor, vai em busca, meu Pai, aleluias, meu Deus, de todos aqueles que se afastaram dos teus caminhos, vai em busca, meu Senhor, daqueles, meu Senhor, que estão nas ruas, meu Pai, aleluias, meu Deus, trabalhando, meu Senhor, fazendo a obra do inimigo, meu Deus, de outra hora estava trabalhando para Ti, Senhor, opera o milagre no coração de cada um deles, meu Senhor, aleluias, meu Deus, resgata, Senhor, usa, Senhor, as nossas vidas para estar pregando a Tua palavra, meu Pai, para que essas almas voltem para a Tua presença, que nós venhamos dar testemunho de Ti em nossas vidas. Deus querido, Deus amado, abençoa, Senhor, aqueles que estão em leitos de hospitais, visita cada um, Senhor, aleluias, meu Deus, e opera um milagre para a honra e a glória do Teu santo nome, aqueles também que estão encarcerados, meu Senhor, tende misericórdia da vida deles, meu Pai, que o Senhor venha tocar com o Teu Espírito Santo no coração de cada um deles, para que eles venham, meu Senhor, entender, meu Pai, aleluias, que esse processo, meu Pai, nada mais é, Senhor, aleluias, meu Deus, do que uma aprovação, Senhor, que está passando, e que eles possam, meu Pai, aleluia, ser, meu Senhor, tocado pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, e sair de lá transformados, meu Senhor, ser restaurados, meu Senhor, aleluias, meu Deus, libertos, meu Pai, aleluia, dos laços do inimigo. Deus, eu te peço, meu Pai, em favor da minha família, em favor, Senhor, da minha parentela, em favor da minha vizinhança, em favor, Senhor, aleluia, meu Deus, da vizinhança dos meus irmãos em Cristo Jesus, da sua parentela, dos seus familiares, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar cada um de nós para a honra e a glória do Teu santo nome. Te apresento também, Senhor, Teu servo que vai trazer a Tua palavra nesta noite aos nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, que o Senhor venha operar o milagre através da Tua palavra, Senhor, saindo da boca do Teu servo. Usa ele, Senhor, grandemente, meu Pai, aleluias, meu Deus, que ele venha diminuir, o Senhor venha crescer, Senhor, que o Teu Espírito Santo, aleluias, venha usar ele, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, que o Senhor venha usar ele, meu Pai, nos dons de cura, Senhor, nos dons de libertação, que o Senhor venha, meu Pai, aleluias, restaurar, Senhor, os corações, meu Pai, aqui neste lugar, através da Tua palavra, através da vida do Teu servo, meu Deus e meu Pai, usa ele, Senhor, aqui neste lugar, para a honra e a glória do Teu santo nome. Assim eu deixo ele, Senhor, debaixo dos Teus cuidados, para que o Senhor venha, meu Senhor, guiar cada palavra que vai sair da boca do Teu servo, em nome de Jesus, amém. Receba o servo do Senhor com as palmas bem abertas. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Se não me falha a memória, é isso. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Vamos ver, fazer a leitura a partir do verso 10. Apocalipse capítulo 10, verso 11. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Está escrito assim, capítulo 3, 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que vivo sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Beijo, Deus, eterno Pai. Mais uma vez, Senhor, eu vou fazer usar a tua palavra, meu Deus. Pai Santo, esconde meus lábios, tiro meu coração, meu pensamento, meu sentimento em Ti, para que eu não venha fazer agrado à tua igreja, ao teu povo, que o Senhor comprou, que o Senhor remiu. Deus querido, que seja subjugada a minha vontade, a tua vontade, Senhor. E seja, Pai, unicamente a tua palavra exposta, em nome de Jesus. Amém. Pode estudar os vossos assentos, meus irmãos. Irmãos, começando, o Apocalipse, ele tem uma série de sete, né? E sete bem-aventuranças e por aí fora. Mas o que eu quero falar não é isso não, é a questão da pessoa que lê em voz alta, daquele que ouve, que também tem dentro dessas pessoas, tanto o que lê, como que lê em voz alta, como aquele que ouve. E o que acontece, irmãos? Aqui todos nós sabemos que se trata de uma mensagem que Jesus entrega a João, para João escrever e enviar à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não era uma igreja pobre, não era uma igreja rica. Mas percebe-se que a questão de guardar os preceitos de Deus independe
de sua posição social, independe do seu grau de intelectualidade, independe da sua formação. Isso aqui é uma questão do seu convívio com Deus. E o que acontece, queridos irmãos? Jesus estava fazendo uma promessa aqui para os irmãos ali de Filadélfia, que viria uma tentação, uma tribulação sem precedentes. Ou seja, ainda também nós, embora quem lê a história da igreja, conhece, sabe que a igreja passou por muitos reveses, há momentos que você acha que a igreja simplesmente foi sucumbida, que a igreja saiu da história, mas a igreja, irmãos, é como Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra as portas da igreja. A igreja é sempre vitoriosa. E o que acontece? E Jesus estava alertando, olha, vocês guardaram a minha palavra, mesmo em tribulações e perseguições, vocês tiveram paciência. E eu vou também fazer uma promessa para vocês. Vai vir uma tribulação, vai vir uma angústia que é sem precedente, mas eu também vou livrar vocês. Vou guardar vocês aqui da hora da tentação. Preste atenção que Jesus não vai guardar na tentação, ele vai guardar da tribulação. O que eu quero falar para você é que a igreja, eu tenho plena convicção que a igreja não vai passar a tribulação. E o que acontece? Só que dos irmãos, que o mesmo Jesus que falou para os irmãos ali que congregavam na congregação de Filadélfia, talvez era semear também, viu? Eu não duvido não. Né? E o que acontece? Jesus falou para eles, olha, para eles vigiarem. E eu vejo se demora. Eu vou voltar. Mas vocês têm uma liçãozinha para fazer. Vocês guardem, tomem cuidado, para que ninguém roube a coroa de vocês. Ou seja, queridos irmãos, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos direciona à obediência. Correto? E nós devemos guardá-la, porque ela é quem nos edifica, ela que nos revela a pessoa de Deus e ela que traz as histórias tanto da criação como do final da história da raça humana na Terra. Então, o que acontece? Essa palavra, irmão, nós devemos ter bastante esmero ao manejá-la, porque é ela que vai direcionar a nossa vida. E a coroa aqui possa ser, queridos irmãos, que seja a sua salvação. Possa ser que seja isso. Ou seja, você deve guardar. A salvação é uma coisa, muitos, dependendo da vertente teológica, se for uma vertente calvinista, eles vão dizer que a salvação é uma predestinação incondicional. Ou seja, que você foi eleito ao céu ou ao inferno antes do seu nascimento. A vertente arminiana, da qual eu faço parte, não abro mão, ela disse que nós podemos perdê-la se nós não tivermos zelo com a nossa vida, com a nossa maneira, principalmente com a palavra de Deus. E o que acontece, queridos irmãos? Então nós devemos ter cuidado. Por quê? Porque os dias atuais são traiçoeiros. Os dias atuais, irmãos, eles parecem, aquele versículo aí em Provérbios que me fugiu da mente, eles parecem vida, mas o final é morte. Preste bem atenção que nessa questão da pós-modernidade, hoje em dia as pessoas são muito materialistas. E o que acontece? Vamos começar olhando para dentro das igrejas. Hoje em dia, queridos irmãos, em cima dos púlpitos de muitas igrejas, já não se fala mais de salvação, já não se fala mais da volta de Cristo,
se tudo que se prega converge para a autoajuda. Ou seja, a mensagem hoje em dia é de autoajuda. Então você fica tranquilo se você chegar na igreja, se você falar aleluia, se você falar glória a Deus, se você gritar, se você espernear, Deus vai fazer com você tudo que você pensa. Está entendendo? E é isso o convívio da igreja hoje. Nós estamos, queridos irmãos, perdendo a essência. Veja bem, eu não falo, não usei esse jargão que o evangelho mudou. Não, quem está fazendo isso é o homem, que está desvirtuando melhor, a palavra de Deus. Eu estava em um culto, só não vou falar o nome do santo, porque vocês conhecem, então prefiro falar só o milagre. Deus estava no culto, o cidadão deu uma palavra que seria claramente escrito que Deus não estava se agradando com aquela situação naquela ocasião e queria trazer juízo sobre aquele povo. E ele, despoterosamente, se isso existe, se não existe, é uma coisa do meu dicionário. Ele falou que era uma bênção que ia descer sobre a igreja. Então preste atenção, irmãos, o nível de compromisso. E parem, meus santos, que a situação, a cada vez, ela vai deteriorar-se. Cada vez mais, irmãos, o amor de muitos vai esfriar. Cada vez mais pessoas vão aderindo isso. Por quê? Porque para trás é mais fácil você viver um evangelho de fartura, você viver um evangelho aonde você tem um Deus compromissado só com ação social, só com questão financeira, do que um Deus compromissado com a vida, um Deus compromissado de te dar uma vida eterna, uma vida, queridos irmãos, de alegria, de paz, de felicidade, uma vida onde você vai estar morando no paraíso, contemplando o teu Deus face a face e o adorando na beleza de sua santidade. Então o que acontece, queridos irmãos? Jesus, ele escreve essas cartas, inclusive eu até falar com o pastor, depois eu vou ver se eu pego, vou ter condições de trazer aqui sobre as 7 cartas do Apocalipse. É muito instrutivo, irmão, muito instrutivo. E o que acontece, irmãos? Olha só. Por que guardaste a palavra de minha paciência? Eu também te guardarei da hora da tentação. Queridos irmãos, Jesus está falando que essa tentação, ele vai guardar. E Jesus não está se referindo àquela tentação que nós conhecemos sobre os imperadores de Roma, que eles perseguiam a igreja. Aqui nós estamos olhando para algo maior, algo como nunca visto. E o que acontece, queridos irmãos, nós só vamos obter isto se nós tivermos a paciência de sofrermos afrontas que o inimigo vai lançar sobre nós. Não pense, às vezes nós pensamos, porque nós somos o povo de Deus, que os irmãos, nós é que somos o alvo do diabo. É por isso que Paulo, escrevendo da igreja lá de Éfeso, se não me falha a memória, no capítulo 4 e verso 27, ele fala: não deis lugar ao diabo. Está entendendo? E ele não está falando, irmão, para perdido, não, porque o perdido, ele é, por força da sua perdição, da sua rebeldia, ele já é filho do diabo. O João fala isso na sua carta, que nas questões morais se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, quando ele fala, não tens lugar ao diabo, ele está falando com a igreja, ele está falando com os crentes de Efésio. Isso também chega até nós, queridos irmãos, que nós devemos vigiar para nós irmos morarmos no céu. Porque Jesus, quando nos comprou, irmãos, a intenção de Jesus não é nos deixar aqui eternamente, não. A intenção de Jesus não é deixar você nesse corpo que está sujeito a toda enfermidade, não. A intenção de Jesus é transformar esse corpo num corpo de glória. Isso que é mortal, irmão, vai se revertir de imortalidade. Ou seja,
Não vai precisar, você não vai precisar mais de médico, você não vai precisar mais de tomar remédio, você não vai mais precisar tomar remédio para controlar a pressão. Por quê? Porque todas essas mazelas, irmãos, que habitam o corpo humano, porque o corpo humano, ele não foi feito para habitar nenhum mal, nem tumor, nem dor, nem câncer, nem qualquer miséria que for. O corpo humano, ele foi criado para o único objetivo: glorificar ao Senhor, adorar o Senhor. É isso que o Senhor, irmãos, quer que nós façamos até a sua gloriosa volta. E o que acontece, queridos irmãos? Nós, como igreja, nós temos que estar atentos, porque o diabo tem ardis. O diabo tem ardis. Vocês lembram lá do profeta Balaão, quando ele tenta amaldiçoar Israel? Vocês lembram disso? E as maldições não adentraram nas tribos de Israel? Vocês lembram qual foi o conselho que Balaão deu lá para Balaque? Olha, tem uma maneira da maldição entrar: é causar confusão lá dentro, causar discórdia, entrar rebelião. Aí quando acontece isso, depois você lê o texto, o meio dela é mais ou menos isso. Eu só quero que vocês tenham uma base para vocês lerem o quão é importante a sua comunhão com Deus. O quão é importante você ter comunhão com o seu irmão. O quão é importante você não deixar o maligno colocar o dedo sujo dele entre você e o seu irmão. Para quê? Para que nada de mal venha acontecer no seio da igreja de Deus. Porque essa igreja é santa, irmão. Nós somos santos de Deus. Nós somos o povo de Deus, o povo que Deus zelou por nós, Deus zela por nós. Deus morreu numa cruz, verteu o seu sangue, ele sofreu, ele foi exposto publicamente por você, e você tem que valorizar isso. E o que acontece, queridos irmãos? Aí ele fala: olha, porque você guardou a palavra da minha paciência, você teve paciência, também eu vou te guardar da hora da tentação que admite sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Olha aqui, ele não vai demorar. Agora, o grande problema, irmãos, é que hoje em dia nós achamos que pessoas falam assim: mas, igual lá em 2 Pedro, olha, desde que os pais morreram, tudo permanece do mesmo jeito que está. E as pessoas falam da volta de Jesus. Mas será que é assim, queridos irmãos? Nós devemos nos alegrar, porque se nós acharmos que está demorando, cada dia que passa se aproxima mais da volta do Senhor. Aí ele fala aqui, ó, e quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. É para quem vencer, irmãos. É para quem vencer as adversidades. Ou seja, eu não posso ser vencido pelas agruras da vida. Eu não posso ser vencido, irmãos, pelas batalhas que me rodeiam. Porque eu prego um Cristo vitorioso. Eu falo de um Deus que venceu na cruz do Calvário. Um homem que mesmo crucificado, numa posição horrenda de morte, de uma morte horrenda, vergonhosa de cruz, ele venceu. Ele venceu. Ele venceu o mundo, ele venceu o inferno, ele venceu a morte e venceu tudo por ele e por mim. Aí quando chega na hora de eu me aproveitar dessa situação, eu me dou por vencido, irmãos. Qual o conceito de vencedor que eu tenho? Qual o conceito e a lição que eu tiro de Cristo ali na cruz do Calvário para a minha vida? Qual a lição ali tirada?
O que isso me faz pensar? Jesus, irmão, foi morto. A morte não pôde retê-lo em sua mansão tenebrosa no mundo dos mortos. Ela não conseguiu reter Jesus ali. Ele ficou morto ali só durante os dias vacinado, profetizado por ele. Olha, é necessário que o Filho do Homem morra, desça a sepultura, ele vai ficar ali 3 dias unicamente e depois eu vou ressurgir. Está entendendo? Qual o efeito que isso causa em mim, irmãos? Se meu Jesus venceu a morte, se ele está vivo à direita de Deus, e um dia ele vai reger todas as nações com vara de ferro, isto é, com poder, por que eu estou chorando as pitangas? Por que situações que são efêmeras, passageiras, me afligem? Porque falta uma coisa. Falta aquilo que Oséias falou. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. 6:3, não me falha em memória, ou ao contrário, por 3:6, mas acho que é 6:3, ou 6:4, coisa assim. Então, queridos irmãos, quando Jesus ele morre na cruz, ele morre por meus pecados. Quando ele ressuscita para me justificar. E depois dessa justificação, eu recebo uma revelação que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus e eu vou reinar com ele na glória. Porque eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Nós somos, irmãos, herdeiros em Cristo Jesus. Ou seja, o que está esperando por você é um lugar de glória, um lugar de vitorioso. Não fica aí nos seus pensamentos, chorando, se lamentando, não. Glorifica a Deus pela sua situação, porque isso vai passar. O Senhor vai te dar vitória. Fica tranquilo, santo. Fica tranquilo, santo. Olha, poxa vida, eu vou te guardar. Aleluia. E Jesus, irmão, não é político não, que promete não faz. Se está escrito aqui nesse santo livro aqui, ó, é porque ele vai fazer. Tudo que está aqui, queridos irmãos, tudo que está aqui, todas as promessas que está aqui, concernente à sua igreja, concernente ao seu povo, ele vai cumprir. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, só para você ter ideia de quem é Jesus. Suponhamos que Jesus tenha prometido para uma pessoa que essa pessoa ia fazer muitas coisas no nome de Jesus. E os médicos desenganam, dizendo que ela tem um dia de vida. Ainda que aquilo venha a acontecer, pastor Geraldo, aquela pessoa só morreria quando Deus cumprisse tudo que falou naquele único dia e depois ela subiria para a glória. Sabe por quê? Porque Deus, quando fala, Ele faz. Ele falou, olha, porque você guardou com paciência, mesmo diante das dores, das perseguições, dos percalços, mesmo diante das obras do inferno, das tentações, você guardou com paciência a minha palavra. Eu também vou te guardar nos momentos horríveis que vêm sobre a terra. Queridos irmãos, Deus, Ele tinha todo o poder e tem todo o poder e pode nos suster e até mesmo evitar que passemos por tribulações, essas tribulações que nós vivemos atualmente. Mas acontece, não que Deus não tem um bando de inútil, um bando de garotinhos e garotinhas, sabe, paparicado. Ai, meu santinho, coisa linda, é tão bonitinho. Eu não vou deixar você ficar com fome hoje não, vou fazer você ficar uma semana. É para tu aprender. Então, irmão, olha só, tudo isso que você
que nós passamos, todos esses percalços que a igreja vem passando, procure descobrir as histórias dos santos, da igreja passada. Compara a história de santo da igreja passada com a igreja odierna, que você vai ver, queridos irmãos, que você não sofreu nem um quarto, nem um terço, nem um milímetro, se for medir o que aqueles irmãos sofreram, o que eles passaram. Aleluia, meu Deus. Olha para o Oriente Médio. Olha para os países onde não há liberdade de culto. Irmãos que estão perdendo a vida por causa do Evangelho. E aqui, queridos irmãos, nós temos liberdade de culto. E ainda nós temos um beicinho por causa de alguma bobagem que estão passando. Aleluia, meu Deus. Oh, meu Senhor. Vamos dar alegria para Jesus. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante desses percalços, às vezes até com a barriga vazia, até mesmo quando nós vamos para a igreja, o irmão fala até bonito, você fala, eu peguei emprestado com o vizinho. Venha feliz, venha alegre, seja uma carta de felicidade para o incrédulo e falar, eu quero esse Jesus. Está entendendo? Porque Jesus, irmãos, Ele não se apresenta no que você tem, Ele se apresenta no que você é. Porque o que o homem tem não mede o seu caráter. O seu caráter é medido a partir do que ele é. Está entendendo? E hoje, irmãos, infelizmente as mensagens, muitas mensagens não concorrem, não afluem para essa questão do crente viver uma peleja. O crente, queridos irmãos, você quando aceitou Jesus, Ele te chamou uma chamada universal. E se Ele tem uma chamada específica para você, Ele vai te chamar e vai te dar uma ferramenta na tua mão. E você vai ter que amolar aquela ferramenta para ela estar sempre apta para o trabalho. Porque tem crente que Deus dá a ferramenta para ele e dá até que Jesus dá mole para ele. Poxa, eu só estou empregado agora, rapaz? Presta atenção. Quem manda aqui é eu, não é tu não. Aleluia. Então, queridos irmãos, olha só. Outro exemplo. No capítulo 5, o 4 de Atos, você vai ver os apóstolos regozijando, pulando de alegria. Uma felicidade. Aí você fala, olha, foi uma oferta que entrou lá que eles iam ter uma boa vivência durante bons tempos. E um dízimo também, um abençoado devolveu o dízimo lá. Não era isso, porque apanharam. É doido, né? Apanharam, irmãos. Isso aí, aleluia. Quando eu conto isso, irmão, eu sinto a graça. Xalabadá. Aleluia! Parece que eu estava lá com eles, irmãos. Aleluia. Eles saem regozijando, a alma saltitando de alegria. Eu fui digno de sofrer por Ele. Está entendendo? Eles não falam, olha, eu recebi a bênção do Senhor. Não, eu sofri afronta. Eu fui chicoteado por Ele. Eu sou digno dEle. Irmão, ser cristão é suportar o cristianismo. Ser cristão é você falar, eu tenho as marcas do meu Salvador. Ser cristão não é você ganhar as bênçãos e dispensar as marcas, não. Tenhamos que ter as marcas de Jesus. Aleluia. Isso, irmãos. Glória. Quando o crente dá louvores ao seu Senhor. Já estou terminando, vai ter o ensaio das crianças. Quando o crente dá louvor ao seu Senhor, nos percalços que ele passa, você sabe o que Jesus faz. Como você deixa o seu Senhor feliz. Vocês lembram quando você vergonha do mentiroso foi acusar o irmão Jó? O que Deus falou para ele? Ô bicho ruim, amarelo, cara lisa. Tu viu meu servo Jó? Homem íntegro e reto.
Deus quer dar testemunho de cada um de nós. Meu servo, a minha igreja é íntegra e reta para a glória do Senhor. Deus nos abençoe, meus irmãos.